Bora falar sobre o São Paulo. Existe interesse do tricolor na contratação de Rômulo, lateral direito de 26 anos de idade, que fez algum sucesso no Internacional antes de se mudar para o Tigres no México, onde é titular absoluto. Essa informação surgiu nas redes sociais e deu conta de que o pedido da sua contratação foi feito por Roger Machado, técnico recém-contratado. Vale a lembrança de que a janela de transferências por aqui está fechada e só reabre em 20 de julho, ou seja, o São Paulo precisaria esperar até a metade do ano para fechar com o jogador, que é titular absoluto, 38 partidas e 3 assistências na atual temporada. Antes de gravar o vídeo, procurei Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, para saber se existiu em algum momento esse pedido do Roger Machado, abre aspas para o Rui, mentira, não tem nenhuma negociação, e o Roger não indica atletas, ele trabalha com os que estão no clube. Perguntei, Rui, mas e o Arthur? Não foi um pedido do Roger Machado? Eles já haviam trabalhado juntos no Palmeiras e no Bahia? O Rui assegura que não. A sugestão do Arthur partiu do próprio executivo de futebol, contou com a concordância do Roger Machado e desde que chegou, o Arthur tem sido titular e peça importante com a camisa do tricolor. Nicola, tem chance de Dorival ser o novo técnico em breve? Sim, Igor. Eu acho que essa é a tendência, embora eu não tenha nenhuma informação em cima do que publicou o blog do Paulinho afirmando que o São Paulo já procurou o Dorival, tá? De Dorival no São Paulo, nenhuma informação, Kamikaze. Acho que foi hoje ou ontem, enfim. O blog do Paulinho publicou que já houve um contato de gente do São Paulo com o Dorival, sem a participação do Rui Costa. E eu fui checar agora à noite, só recebi essa informação agora à noite, só li sobre o assunto agora à noite, mandei mensagem para o Rui, que disse desconhecer qualquer situação nesse sentido. Também mandei mensagem para uma pessoa próxima ao Macice. E a pessoa disse, Nicola, não teria nem quem procurar o Dorival, porque se não fosse o Rui e o Rafinha, quem faria esse contato? Mas enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Está meio óbvio que o Roger não termina a temporada, é só uma questão de mais 3 ou 4 derrotas para que ele seja demitido. Nicola, em caso de o São Paulo contratar o Dorival sem o consentimento do Rui Costa, você acha que ele sai do São Paulo? Eu não acho, tenho certeza, Igor. Tenho certeza. Nesse contexto de demitirem o Roger sem consultar o Rui e de trazerem o Dorival, e até acho que o Rui não acredita na possibilidade de o Dorival fazer isso por trás dele, tá? Roger Machado não dura mais 3 jogos, escreve o Luiz Ferreira. É provável. O Roberto Dino, salve Nicola, passando para dizer, agora o Roger está sendo o Roger, e o São Paulo sendo o que se tornou nada. E as pepas, hein, que papelão. Pois é. Eu acho que a derrota do São Paulo pro Vitória mostra que o São Paulo não tem condição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda que a diferença seja, entre aspas, de só 6 pontos, para você ser campeão brasileiro, você precisa de muito fôlego, de muito time. E, cara, para falar o português bem claro, nessa temporada, para mim a disputa vai ficar só entre Palmeiras e Flamengo, tá? Alguma chance de Thiago Maia no São Paulo no meio do ano? Pergunta do Sandro, eu já nem vou precisar mandar essa pergunta para frente, porque eu já havia questionado o Rui. O Rui garantiu que não há nenhuma negociação, nenhum interesse, embora essa especulação tenha surgido com a possibilidade de envolvimento do Arboleda. São Paulo deve rescindir o contrato com o Arboleda, então nem teria sentido usar o Arboleda como moeda de troca, tá? E qual é o Júlio Batista chega quando? Porque ele ainda não está treinando o Sub-20 do São Paulo. Deixa eu levantar essa informação. Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa do São Paulo e a gente já traz essa resposta, tá? Curioso, né? O São Paulo já perdeu o Alan Barcelos, que já foi anunciado no Palmeiras, o acordo com o Júlio Batista estava fechado, acabou voltando atrás e no final das contas ainda... Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre Júlio Batista no Sub-20? Assim que essa pessoa de São Paulo responder, já conto para vocês, tá bom? A Thaisa Batista perguntando sobre Alexander Barbosa no São Paulo, contrato até dezembro no Botafogo. Teve perto de renovar, não se sabe ao certo o que aconteceu, que a negociação estagnou, travou. Não dá para imaginar o Barbosa saindo do Botafogo antes do fim da temporada, tá? Agora, no fim da temporada, se não tiver renovado, a partir de julho, se não tiver renovado, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça, tá? Qual é verdade que o São Paulo consultou o Dorival para uma eventual demissão do Roger Fraco Machado? DJ, não consegui confirmar essa informação, tá? Li que o Paulinho publicou essa história, foi atrás e ninguém no São Paulo confirma. Era natural que não confirmasse. O grande X da questão é quem teria feito essa consulta. Se o Rui Costa e o Rafinha estão fechados com o Roger e não há outra pessoa no departamento de futebol, o próprio Macis.
O que eu escutei aqui não, que o Maciço não fez nenhum contato nesse sentido. Ó, vamos lá, chegou a primeira resposta da noite, tá? Alguma novidade sobre Júlio Batista no Sub-20? Deve chegar ao Brasil essa semana e assina contrato por enquanto, acordo verbal apenas. Boa. Ele foi buscar as coisas da mudança dele? Então, só para quem está chegando agora, vocês me perguntaram se o Júlio Batista vai ou não ser técnico do São Paulo. A resposta deve chegar ao Brasil essa semana e assinar contrato. Por enquanto, acordo verbal apenas. Então, o São Paulo admitindo que já tem tudo encaminhado, tá? E qual a sua avaliação do jogo do Vitória e do São Paulo? O Mark Gleidson, acho que depois da expulsão do Lucas Ramon, o jogo para o São Paulo acabou. Foi um primeiro tempo razoavelmente equilibrado. O fato de ter saído na frente deixou o Vitória numa condição boa, veio a expulsão do Lucas Ramon, e aí o jogo para o São Paulo acabou. Depois o Jair Ventura chegou a dizer que cabia mais. Olha que não tá tão maluco essa ideia não, tá? Boa noite, Nicola. Estão falando muito do Dorival, o São Paulo e no São Paulo. Procura saber. Leandrão, isso só pode acontecer se fizerem por trás do Rui Costa. E aí, só para falar em português bem claro, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, o cara que foi escolhido, o cara a quem o Maciço confiou toda a credibilidade para tocar o departamento de futebol, o Rui Costa decidiu demitir o Crespo e contratar o Roger Machado. Mesmo sabendo da resistência, do barulho contrário, enfim. O Rui não vai demitir o Roger Machado. Porque se demitir, é bem provável que o Rui caia junto, tá? Então, o que eu imagino que vai acabar acontecendo? Eu acho que o Roger, diante de mais 3 ou 4 resultados ruins em sequência, pode acabar saindo, e aí corre esse enorme risco de o Rui Costa ter que sair também, tá bom? Nicola, Dorival pode voltar ao São Paulo? A resposta, Isaac, é sim, mas eu não tenho a informação de que existe negociação por agora. Eu acho que é um nome natural. Roger caiu, quando cair, vai cair em algum momento, o Dorival vai ser a bola da vez, não tem a menor dúvida. Todo mundo no São Paulo, torcedor de São Paulo, adora, ele também gosta do São Paulo, é natural que isso ocorra. Mas a informação que eu tenho ela conflita com o que publicou o blog do Paulinho, afirmando que já houve um contato de gente ligada ao Maciço com o treinador, tá bom? Fabiano Furlan, Nicola, acabei de me inscrever no seu canal, legal. Preciso de desabafar o Roger Machado, é incompetente 5 estrelas. Pois é, Fabiano, a contratação dele foi muito equivocada, na minha opinião, cara. E olha que é até mais confortável dizer isso, porque em 7 jogos ele tem 4 vitórias, um empate, 3 derrotas. Tem mais vitória do que derrota. Mas, cara, não fazia sentido. E acho que esse vai ser um preço alto que o Rui vai pagar. O Rui vai colocar o emprego dele em risco por conta dessa contratação, tá? Pergunta se o Roger vai cair no São Paulo. Deixa eu ver a sequência de próximos jogos do São Paulo. Não parece que o Roger vai ter vida longa, não, embora o Rui vai fazer o possível e o impossível para sustentá-lo, né? São Paulo que vinha de 2 vitórias consecutivas, a ótima vitória contra o Cruzeiro, baita atuação, e uma vitória boa contra o Boston River, além agora com a derrota pro Vitória. São Paulo pega o Ringues no dia 14, mais conhecido como terça-feira, no Morumbi, depois pega o Vasco fora e o Juventude em casa. É uma sequência que permite ao São Paulo no mínimo 7 pontos, 2 vitórias em casa, relativamente tranquilas, e um empate contra o Vasco. Talvez essa sequência mais, entre aspas, tranquila é que pode acabar por resultar mais problemas para o Roger, porque se o Roger não confirma os resultados que se imaginam, certamente o barulho pela demissão dele vai ser enorme. Ficou faltando uma resposta, tá? Então, só para quem está chegando agora, deixa eu trazer uma atualização e uma resposta. No início da live, perguntei para uma pessoa do São Paulo por que o São Paulo ainda não havia anunciado o Júlio Batista. E essa pessoa contou que o São Paulo já tem um acordo verbal com o Júlio e o aguarda para essa semana. Ele voltou para a Espanha para cuidar da mudança. Morava na Espanha já há bastante tempo, tá? Meu like é o 268, obrigado. É verdade que o Dorival pode voltar ao São Paulo ainda antes da Copa? Tomara, porque se o Roger Machado continuar, vai afundar o São Paulo na Série B. Severino, eu acho que é o caminho natural das coisas, tá? Acho até que a pausa para a Copa pode ser um divisor de águas. Eu só não tenho a informação que o Paulinho tem, o blog do Paulinho publicou, que já houve um contato do São Paulo sem o consentimento do Rui Costa com o Dorival Júnior, tá? Eu vou até mandar uma mensagem pro empresário, peraí, pro empresário do Dorival. Não vai confirmar também, né? Mas vamos ver. Pelo menos dar uma sondadinha, né? Vamos ver o que rola. Também o cara, não, teve contato, enfim, não vai admitir, mas
Vamos tentando, né? Antônio Júnior Nicola pergunta aí se o São Paulo está negociando alguma outra empresa no lugar do BIS. Especularam a BYD, dá para dizer que existiu uma consulta, uma conversa preliminar, mas hoje a prioridade no São Paulo é renovar com a Mondelez, que é a dona do BIS, tá? Severino Costa fala, é verdade que o São Paulo está monitorando o zagueiro do Botafogo, Alexandre Barbosa, uma troca pelo Ferrarese no meio do ano? O Severino, me parece que a possibilidade maior da troca do Ferrarese, ela envolve o Arthur, tá? Ferrarese e Arthur foram emprestados com valores fixos parecidos, 6 milhões de reais, a opção de compra para ambos. Se os dois performarem bem, a tendência é que essa troca aconteça no fim da temporada. Para o Botafogo não tem nenhuma interesse em mandar o Ferrarese, ficar com o Ferrarese em definitivo, mandando o Barbosa para o São Paulo, porque o Ferrarese é reserva lá e o Barbosa é titular lá. Por que eu vou me desfazer de um titular para garantir a permanência de uma reserva? Não faz nenhum sentido essa possibilidade, tá? Nicola, caso o São Paulo tropece contra o Vasco, o Juventude e Mirassol, o Roger pode ser demitido? Pode. É uma realidade. Cara, a situação do Roger, ela é muito ruim, é muito ruim. E o Macis está sentindo, pela primeira vez desde que se tornou presidente, rejeição, e está sentindo por conta dessa contratação da qual ele não teve participação. Não foi uma escolha do Macis. E o São Paulo mostrou que não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026 na derrota por 2-0 pro Vitória na noite desse sábado em Salvador. Se ainda tinha algum torcedor são paulino sonhando com o título do Campeonato Nacional, ficou bem claro que não há condições. Nem tanto pela pontuação. São Paulo tem 20 pontos, o Palmeiras tem 25. Embora o Palmeiras ainda tenha um jogo a menos e possa chegar a 28. Mas pelo fato de o São Paulo ter um bom time titular, mas diante de qualquer dificuldade ou ausência, São Paulo já muda demais de performance. Hoje, o Tricolor não é uma equipe confiável nem consistente. Dois enormes problemas para quem pensa em conquistar um título em que se disputa 38 rodadas. A atuação do São Paulo contra o Vitória foi ruim, bem distante e diferente daquela vitória convincente contra o Cruzeiro no último sábado. São Paulo até controlou o Vitória em boa parte do primeiro tempo, mas acabou levando o gol do 1-0, o Lucas Ramon foi expulso e ainda levou 2-0. Depois da partida, o Jair Ventura, o técnico do Vitória, chegou a dizer que cabia mais, dando a entender que seu time merecia um placar mais elástico. A situação do São Paulo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ficou ruim. É que o São Paulo, por enquanto, divide a segunda colocação com o Fluminense, ambos com 20 pontos. Mas o Bahia também chegou a 20 e com um jogo a menos do que o São Paulo. O Flamengo tem 17 e 2 jogos a menos. Isso sem falar na possibilidade de o Palmeiras, vencendo o Corinthians, abrir 8 pontos de distância. Dá para imaginar que o São Paulo precise, na busca por títulos, focar nas Copas, embora não dá para largar o Campeonato Brasileiro. Até porque, se for mal no Campeonato Nacional, dá para cravar que o Roger Machado não terá vida longa. O técnico que vinha de 2 vitórias perdeu e voltou a ser alvo de muitas críticas nas redes sociais. Tá muito claro que é questão de sequência de resultados ruins para que o Roger Machado seja dispensado. A saideira sobre o tricolor, desde que foi contratado, o Roger soma 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias do São Paulo nesta segunda-feira agitada do Tricolor Paulista. Peço humildemente o seu like, se inscreva no canal ativando o sino das notificações para você sempre receber informações de mercado e bastidores. É muito importante a sua participação. Então peço humildemente o seu like aí, valeu? Não esqueça de deixar o like, porque é muito importante. Comenta aí sobre tudo que foi falado no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.